Olá galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou a Juliana Lima e antes de mais nada já se inscreve no meu canal e deixa seu joinha. Bom, no vídeo de hoje irei ensinar a fazer esse porta-caneta de cérebro. Vocês vão precisar de um potinho ou pode ser também um copo. Bom, eu abri a massa usando aquele abridouro mais grossinho, numa cor pele. Eu vou cobrir ele, porém antes de vocês cobrirem o pote ou o copo, passem óleo Johnson ou vaselina líquida, ou também pode colocar aquele plástico de cozinha que é insufilme, que assim fica mais fácil de tirar depois. Bom, vocês podem ver que eu fui rasgando para ele não ficar aquele degrau. E a parte que sobrar para baixo, vocês tampem toda essa parte de baixo. Não deixa nenhum pedacinho aparecer, tá, gente? Alisa. A parte de baixo não precisa se preocupar muito. Vocês podem ver que eu tô arrastando ele na mesa para sair aquela marcação de emenda. Ele ficou desse jeito. Eu vou deixar ele secando de ponta cabeça. Bom, para essa parte do cérebro, iremos usar papel alumínio. A gente vai fazer com papel alumínio mais ou menos o formato que a gente quer. Não tem segredo, gente. Com uma régua, vocês façam aquele risco do meio. Não precisa afundar muito. Só para ficar essa marcação mesmo. Feito isso, a gente vai encapar ele inteirinho com fita crepe. Eu peguei uma quantidade de massa que eu não pesei, foi no olhômetro mesmo, e vou cobrir ele inteirinho. Alisa, não precisa ficar perfeito, e de novo com a régua faça aquela marcação, essa marcação do meio. Ele ficou desse jeito. A gente vai deixar os dois secando por mais ou menos 3 dias. Ó, depois de 3 dias, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um estilete e vai fazer 2 cortes para poder tirar ele. Como eu esqueci de passar óleo, eu não passei óleo, vaselina, não passei nada, eu coloquei ele direto no potinho, ele grudou muito, então eu tô com essa faquinha sem ponta para ir descolando ele. Um trampinho. Bom, depois que eu conseguir descolar ele do potinho, eu vou fazer o risco. Só tomem cuidado se estiver usando um pote para não rasgar o pote também, na hora que estiver passando estilete. Ó, ele ficou desse jeito. Agora, a gente vai pegar um pedaço de arame e vamos passar em volta do que a gente usou, pote ou copo. Ele tem que ficar, como falo, ele não pode ficar muito folgado, ele tem que ficar perfeito no pote, ok? Feito isso, a gente coloca fita crepe para ele não abrir. E também para na hora que a gente colocar a massa, ele não ficar aparecendo. Ó, enrola ele inteirinho com fita crepe. Vocês podem ver que ele ficou perfeito. Eu coloquei nessa massa que a gente fez, vocês podem ver que ele ficou aberto. E era isso mesmo que eu queria, porque eu não queria que ele ficasse muito fechado. Eu queria que a parte de cima ficasse mais aberta. Vocês podem ver que ficou perfeito. Bom, a gente vai pegar a fita crepe e vai colocar, unir, para que ele não desça para baixo e para que ele não saia. Quer dizer, óbvio, né? Descer para baixo. Me perdoem, gente. Bom, agora ele ficou bem firme esse arame. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar a fita crepe do lado de fora. Não coloquem do lado de dentro, tá? Coloquei dos dois lados.
Agora a gente vai abrir um pedacinho de massa e vai fechar por dentro. Vocês podem ir arrastando com o dedo e não se preocupe com emendas agora, porque depois a gente vai arrumar essa parte de dentro também. Ó, eu só tô fechando. Eu não acelerei essas partes do vídeo porque eu achei importante. Quer dizer, eu acelerei, mas eu acelerei só um pouquinho. Feito isso, a gente vai abrir um pedaço de massa. Vocês podem ver que os cantos, que é a parte que vai ficar pra dentro, eu fui rasgando. Pra não ficar aquele degrau saltado de massa. Assim fica mais fácil de unir também, gente. E essa parte que ficou pra fora, eu vou virar ela pro outro lado. Ó, a parte de dentro, vocês podem ver que eu estou empurrando usando o dedão. Eu estou espalhando a massa. Se faltar massa, vocês coloquem. Já essa parte de fora, eu vou fazer a mesma coisa. Ó, eu só arrasto o final, tá, gente? Eu não tiro o volume de massa do meio, só do final. Vocês podem usar um rolinho. Só não tirem a parte do volume de cima. Porque senão ele vai ficar muito fininho. Bom, vocês podem ver que agora eu abri um pedacinho de massa e coloquei dos dois lados. Só o final da massa que eu vou tirando um pouco do excesso. A parte do meio eu deixei. Usando essa extrusora, o maior disco redondinho, a gente vai tirar um macarrãozinho e vamos cortar em partes aleatórias. Vocês podem ver que ali eu estou usando um pincel que eu misturei cola e água. A gente vai cortar em tamanhos aleatórios, não precisa ser todos iguais. Quanto mais diferente, mais da hora fica depois, tá? Para não ficar aquela parte do corte, o que eu fiz? Eu arredondei as pontas de todos eles. Dá um trabalhinho, mas no final fica show. Eu não aconselho fazer tudo de uma vez, vão fazendo por partes. Vocês façam, colhem, depois que colou, volta a fazer tudo de novo. Ó, vocês vão colando, quer dizer, eu passei cola e vocês vão colando, dando formas diferentes para eles, que eu vou chamar de minhoquinha, por enquanto. Coloco uma minhoquinha virada, uma outra para um outro lado. Outra coisa, coloquem elas bem próximas. Por quê? Porque quando secar, esse biscuit ele vai encolher e vai aparecer uns buracos entre eles. Ó, eu fiz mais, passei cola e fui colocando. Se eu não me engano, essa daqui é a 4ª vez que eu tô fazendo isso. Eu já tô terminando. Só não mostrei o vídeo inteiro porque senão ia ficar muito repetitiva essa parte. Aí eu mostrei o comecinho e o finalzinho. Ó, ele ficou desse jeito. O que a gente vai fazer? A gente vai dar uma leve achatadinha na mão. Não apertem muito, tá, gente? E não apertem com os dedos. É só com a palma da mão, porque senão os dedos vão marcar. Feito isso, eu abri mais um rolinho, usando o mesmo. Passei cola na parte de cima. E vou colocar ele na parte de cima e dar uma leve achatadinha. Eu vou achatar com a mão mesmo. Ok? Ele ficou desse jeito.
Bom, agora, para essa parte do cérebro, a gente vai usar o segundo menor, não o menor, o segundo dessa extrusora. E vamos fazer a mesma coisa. Aqui eu tô mostrando esse que já tá pronto, porque vocês têm que ver que os dois lados são espelho. Então, o que você fizer de um lado, tem que fazer do outro exatamente igual, só que espelhado. Então, vão fazer nos dois lados ao mesmo tempo. Não pode ficar diferente, tá? Falando nisso, não tem problema colocar essas minhoquinhas no meio dessa linha, porque depois a gente vai fazer essa linha novamente. Essa linha do meio que a gente usou fazendo a régua. Ó, eu fui passando cola e colando aos pouquinhos. Vocês podem ver que tem uns que eu coloco bem no meio mesmo, pegando os dois lados. Ah, gente, depois comentem no vídeo o que vocês estão achando dessas aulas. É muito importante para mim saber o feedback de vocês. Ó, terminei. Eu vou passar a régua novamente, fazendo esse risco. A parte de baixo eu não vou fazer agora, mas depois que ele estiver bem sequinho, eu só vou cobrir com um pedacinho de massa a parte de baixo. Ó, vocês podem ver que aconteceu aquilo que eu falei. Mesmo eu tendo colocado um bem próximo ao outro, abriu alguns buracos. O que a gente vai fazer? Aqui no caso eu nem vou abrir massa na extrusora. Eu abri alguns pedacinhos. Eu tirei as pontas, deixei as pontas redondinhas. E vou colocar por cima desses buraquinhos. No caso aqui, eu não falei, quer dizer, não mostrei no vídeo, mas eu não passei cola, eu passei água mesmo. Vocês coloquem ele bem no meio dos buraquinhos. Ou se quiser deixar os buraquinhos, também não tem problema. Bom, essa parte do vídeo eu achei que estava filmando, mas não estava, mas eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Eu abri um rolinho e coloquei na parte de baixo. Feito isso, eu achatei na mesa e fui empurrando ele inteirinho para dentro. Bom, e a parte de dentro, depois que a parte de fora secar, a gente faz a parte de dentro. Eu abri um rolinho, coloquei no fundo, porque eu queria tirar aquela marcação do pote que tinha embaixo. E aproveitar para deixar tudo liso dentro, para tirar aquelas emendas daquela parte que a gente fez do meio. Bom, vocês espalhem bem essa massa. Eu acho, gente, que é melhor fazer a parte de dentro primeiro e depois fazer a parte de fora. No caso aqui eu fiz ao contrário. Bom, e usando o dedo úmido e esse lencinho não, esse paninho, eu vou espalhar essa massa que está dentro. Bom, agora vem a parte mais legal, gente, sério. Eu tô usando tinta alimentícia vermelha e água, um pouquinho de água. A gente vai espalhar com um pincelzinho. Não usem ele puro, tá, gente? Porque senão vai ficar muito forte. Sério, essa é a parte que eu mais gosto. A parte de dentro, gente, eu não fiz nada, eu não pintei, eu deixei daquele jeito mesmo. Ah, outra coisa, não pode fazer isso se a massa estiver úmida. A massa tem que estar completamente seca. Vocês podem ver que eu coloquei mais um pouquinho de água e mais um pouquinho da tinta. A água estava no meu pincelzinho. Vou fazer a mesma coisa com o cérebro. E aqui tá o pulo do gato. A gente vai pegar um lencinho umedecido ou um paninho molhado. O paninho não pode estar sujo de massa, tá?
aquele paninho que a gente usou pro lado de dentro, se vocês quiserem usar pro lado de fora, limpem ele e não deixem com aquele excesso de massa para não estragar. O paninho tem que estar molhado apenas com água. A gente vai tirar todo o excesso dessa tinta. Então, a tinta vai ficar entre os cantinhos, fazendo esse efeito de cérebro que vai ficar muito lindo. Ó, olhem como já ficou, gente, o potinho. Quer dizer, porta-caneta. Ficou muito lindo. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar o seu joinha. Beijos, galera, e até o próximo vídeo.